Bom, falando sobre a seleção, a gente já viu que a teoria de Darwin ela considera a seleção natural e essa seleção natural ela se mantém também na teoria sintética da evolução. A seleção ela vai possibilitar que os genes que expressam características benéficas em relação à adaptação fiquem na população e os genes que não contribuem para a adaptação vão ter a frequência reduzida. Os tipos de seleção mais comuns são a seleção classificada como estabilizadora, seleção direcional e seleção disruptiva. Então, isso é os principais tipos de seleção. Então, quando a gente considera, por exemplo, predação é um dos fatores que pode selecionar um determinado indivíduo, pode favorecer um determinado indivíduo. A adaptação também, e a gente já viu que a adaptação ela já é bastante conhecida, né? Lá Darwin já falava sobre adaptação. E a gente vê aqui como é que a adaptação e a camuflagem, principalmente, ela atua para fazer com que um determinado organismo tenha vantagem em relação ao outro. A primeira seleção que a gente vai estudar é a seleção estabilizadora. A seleção é chamada de estabilizadora quando os organismos de fenótipo extremo são descartados. Preste atenção nessa analogia que eu coloquei aqui com o prato. Então, você vê o sapo aqui pronto para comer a mariposa. O prato aqui, nesse caso, é um prato cinza e eu tenho borboletas, mariposas de três cores, pretas, branca e tem a cinza. Nesse caso, o fenótipo intermediário, que é a borboleta cinza, ele vai ter vantagem em relação ao ambiente. Ela está no prato cinza e a coloração dela é cinza. Então é muito mais provável que o sapo consiga visualizar aqui a borboleta branca e a borboleta preta. E aí ele vai devorar primeiro essas borboletas, essas mariposas. Então eu vou ter a seleção aqui de um fenótipo intermediário e vou ter a destruição, a morte dos fenótipos extremos, que no caso é o branco e o preto. O gráfico fica mais ou menos dessa forma, onde eu vou ter um fenótipo aqui intermediário sendo favorecido, enquanto os extremos eles vão acabar diminuindo sua população. A seleção direcional ocorre quando o meio muda, e aí esse meio vai mudar e vai direcionar a vantagem evolutiva para um dos lados. Nesse caso aqui, o prato que era cinza começou a ficar branco. E aí, quando ele começa a ficar branco, ele acaba favorecendo agora a mariposa branca e prejudicando a camuflagem da borboleta ou mariposa preta e da mariposa cinza, de modo que o cinza e o preto vão começar a desaparecer e o branco, a população de mariposas brancas vai começar a crescer. Então, nesse caso aqui, a gente observa o gráfico de variação do fenótipo andando em um dos sentidos, tá? Que no caso aqui foi em relação à mariposa branca. A seleção é dita disruptiva quando a população é submetida a pressões seletivas opostas. Então, o ambiente muda e as características do ambiente vão favorecer as borboletas com os extremos. Então, favoreceu aqui a borboleta preta e favoreceu aqui a borboleta branca. Entretanto, o fenótipo intermediário aqui, que é a borboleta cinza, ele acabou tendo prejuízo. E essa borboleta ela tende a desaparecer. Então a gente tem aqui o gráfico mostrando a seleção disruptiva dessa forma, onde aqui eu tenho a população, número de indivíduos de mariposas cinzas, bem baixo, e eu tenho aqui os extremos, né, que é a borboleta branca e aqui borboleta preta, em um patamar mais alto, uma quantidade de indivíduos mais alta. Existe também uma seleção de resistência. Essa seleção de resistência ocorre quando um determinado organismo é resistente a uma certa condição, ou torna-se resistente a essa certa condição. A gente observa bem essa seleção de resistência em bactérias e em insetos. As bactérias, e vocês já devem ter ouvido falar que a gente não pode tomar antibiótico de maneira aleatória, sem receita médica. E muito menos a gente pode interromper um determinado tratamento com antibiótico que foi passado pelo médico.
Isso porque as bactérias elas têm um ciclo de vida muito curto. Isso significa que elas conseguem fazer diversas gerações em um curto período de tempo. E a evolução delas também acompanha esse rápido processo de reprodução. Quando uma bactéria ela fica resistente a um determinado organismo, ela acaba passando essa resistência para a sua prole. E à medida que você vai usando mais antibióticos para matar uma bactéria e você interrompe esse tratamento e não mata até a última bactéria, essas bactérias elas vão voltar a se reproduzir, só que agora de maneira resistente. O mesmo princípio também acontece com os insetos. Os insetos eles têm a capacidade de tornarem-se resistentes aos defensivos agrícolas. Então, essa é uma questão de seleção de resistência. Os indivíduos mais resistentes a determinado defensivo agrícola, ou no caso bactéria, a determinado antibiótico, eles vão sobreviver e os outros vão acabar morrendo. Bom, alguns fatores também colaboram para a adaptação e para a sobrevivência das espécies. Um desses fatores que acontece bastante na natureza é a camuflagem. Então, a camuflagem é um tipo de seleção de imitação, onde o indivíduo ele vai imitar o meio ambiente para passar despercebido, ou para capturar uma presa, ou para não ser capturado. E aí a gente observa, por exemplo, aqui os sapos, que parecem com as folhas. A gente tem o polvo é um mestre do disfarce, então ele consegue alterar a cor da pele, das células da pele, para poder parecer com o ambiente em volta. A gente tem aqui um sapo, é difícil de ver o sapo, mas o sapo está localizado aqui. Então ele tem uma coloração bem parecida com o do tronco da árvore, isso vai lhe dar uma vantagem. A girafa, a gente acha que a girafa ela não tem muitas vezes capacidade de passar despercebido, mas se você observar o ambiente da girafa, onde a girafa vive, você vai ver que ela consegue sim parecer com uma árvore. A coruja também tem uma camuflagem natural, onde ela vai ficar muito semelhante aos troncos das árvores. E a gente tem peixes também que conseguem imitar o fundo do substrato. Além da camuflagem, a gente também tem o mimetismo. Lembra que mimetismo e camuflagem são coisas diferentes. Na camuflagem, o organismo está tentando parecer com o meio ambiente. Já no mimetismo, a gente tem um organismo tentando se parecer com outro, é uma imitação. E aí a gente observa que os organismos podem obter vantagem com isso. Então, por exemplo, a lagarta imita uma cobra. Então, muito provavelmente um predador não vai atacá-la por achar que está se tratando de uma cobra. A gente tem aqui também a aranha e a formiga. Então, tem aranhas que se parecem bastante com formigas, a ponto de confundi-las. Então, a aranha pode entrar despercebida no formigueiro e acabar fazendo ali um estrago naquela população de formigas. As mariposas, provavelmente vocês já viram esse tipo de mariposa. Ela tem essa estrutura, essa pintura nas asas, e quando elas estão fixas em uma árvore, elas vão parecer uma coruja. E aí os predadores, principalmente pássaros menores, vão evitar devorá-las, porque vão achar que está se tratando de uma coruja. Esse tipo de borboleta aqui, ela não tem nenhum mecanismo de defesa específico, exceto pelo fato dela parecer com a outra mariposa que tem um gosto amargo. Então os pássaros eles evitam comer esse tipo de borboleta porque tem um gosto amargo, sendo que essa espécie ela apenas imita a outra de gosto amargo. Então o pássaro não consegue diferenciar as duas e aí ele não vai devorar essas borboletas. A cobra coral ela faz uma imitação, não é uma imitação imperceptível, porque você com um determinado conhecimento você consegue distinguir a coral verdadeira da coral falsa. Entretanto, a maioria dos predadores ele vai ter medo da coral falsa por achar que trata-se de uma espécie venenosa. E eu tenho certeza que você em sua casa vai pensar duas vezes antes de mexer com uma cobra coral, independente dela ser falsa ou não. Muitas vezes a gente não consegue perceber essas diferenças. E aqui tem um casulo também imitando uma serpente, então para o predador que olha esse casulo de frente vai aparentar ser uma serpente e óbvio que
esse predador ele não vai mexer, não vai tentar devorar esse casulo.